E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente começar mais um deep dive aqui. A gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, vamos ser sinceros, todo mundo precisa entender melhor: a diabetes. E já vou avisando, não é só açúcar no sangue e pronto. A coisa é bem mais complexa e fascinante do que parece. É verdade. Impressionante como a diabetes é tão comum, mas muita gente ainda tropeça em mitos e desinformação. Sabia que no mundo todo a diabetes mata mais gente do que HIV, malária e tuberculose, tudo junto. Dá pra acreditar. Ah, que número assustador. É um problema sério mesmo. Aliás, falando em história, sabia que tem registros da diabetes lá no Egito Antigo. Imagina só, naquela época era praticamente uma sentença de morte. Pois é. Mas antes da gente se perder nas estatísticas e nas complicações, vamos entender direitinho o que é a diabetes, como ela age no nosso corpo. Boa. Acho que todo mundo quer saber isso. Me explica uma coisa. A diabetes, no fundo, é o quê? A diabetes é basicamente uma doença crônica que causa hiperglicemia, ou seja, o corpo fica com glicose demais no sangue. E isso acontece porque o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, que são essenciais para a gente funcionar, fica desregulado. A famosa glicose alta. Mas e a insulina? Onde ela entra nessa história? A insulina é a peça-chave. Ela é um hormônio produzido lá no pâncreas que age como uma chave, abrindo as portas das células para a glicose entrar e ser usada como energia. Ah, entendi. É como se a insulina fosse o porteiro que libera a entrada da glicose nas células. Faz sentido. Mas e quando a insulina não funciona direito, o que acontece? Aí a glicose fica presa na corrente sanguínea, causando a hiperglicemia, aquela que a gente já falou. E aí começam os problemas, né? Mas me explica uma coisa. Existem vários tipos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2, gestacional. Qual a diferença entre eles? Cada um tem um porteiro problemático diferente. Isso mesmo? Cada tipo de diabetes tem suas particularidades. A diabetes tipo 1, por exemplo, geralmente aparece na infância ou adolescência. Nela, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina. Que loucura! É como se o próprio corpo sabotasse a produção da chave que abre as portas para a glicose. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum. O que acontece ali? É tipo 2. O problema é mais sutil. O pâncreas até produz insulina, mas as células do corpo ficam resistentes a ela, como se as fechaduras estivessem enferrujadas. Com o tempo, o pâncreas pode até se cansar e produzir menos insulina. Como se o porteiro estivesse lá com a chave, mas a porta não abrisse. E a diabetes gestacional? Como ela entra nessa história? A diabetes gestacional é um caso especial. Ela surge durante a gravidez, geralmente no segundo ou terceiro trimestre. Os hormônios da gravidez interferem na ação da insulina e a glicose no sangue aumenta. Nossa, a gravidez já não é fácil, ainda tem esse desafio extra. E o pâncreas? Qual o papel dele nessa história toda? Ele só fabrica insulina. O pâncreas é multitalentoso. Ele também produz o glucagon, que faz o oposto da insulina. Enquanto a insulina abre as portas para a glicose entrar, o glucagon tira a glicose dos armários, liberando ela do fígado para o sangue quando os níveis estão baixos. Incrível. Então o pâncreas controla a entrada e a saída da glicose. Ele tem a chave e o pé de cabra ao mesmo tempo. E quando esse controle falha, o que acontece com o corpo? Aí é que as complicações de diabetes começam a aparecer e, acredite, elas não são brincadeira. É verdade. A lista de complicações é enorme, né? Doenças cardíacas, cegueira, amputações. Me explica melhor como a diabetes causa tanto estrago. A hiperglicemia crônica é como um veneno silencioso, danificando os vasos sanguíneos e os nervos do corpo todo. É como se o excesso de açúcar no sangue corroesse os canos e a fiação elétrica do nosso organismo. Que imagem. E quais são as áreas mais afetadas? Quase todos os órgãos podem ser afetados, mas os alvos preferenciais são os olhos, os rins, o coração, os vasos sanguíneos e os nervos. Do pé diabético. Porque ele é tão perigoso. O pé diabético é uma complicação séria que surge por causa da neuropatia diabética e da má circulação nos pés. A pessoa perde a sensibilidade e aí machucados e feridas podem passar despercebidos. Nossa, que situação. Mas ouvi dizer que tem uma nova bandagem que promete ajudar, né? Sim, essa bandagem é uma super novidade. Ela é feita com um material especial que estimula a cicatrização e a regeneração dos tecidos, diminuindo o risco de infecções e amputações. Uma luz no fim do túnel. Que notícia boa. A ciência está sempre avançando. Mas me fala, alimentação e estilo de vida influenciam no desenvolvimento da diabetes. A obesidade, por exemplo, é um fator de risco, né? Sem dúvida, a obesidade é um dos principais fatores de risco para diabetes tipo 2. O excesso de peso, principalmente na barriga, aumenta a resistência à insulina. Ou seja, mais obstáculos para o coitado do porteiro da insulina. E além da obesidade, o que mais pode contribuir para a diabetes? Uma dieta cheia de açúcar e gordura saturada, o sedentarismo, o cigarro, o excesso de álcool, tudo isso aumenta o risco da diabetes tipo 2. Então, para evitar a diabetes, a gente precisa de um estilo de vida mais saudável, com dieta equilibrada, exercícios e evitar os excessos. E se a diabetes já apareceu? O que a gente faz? Aí entra o tratamento e a medicina tem evoluído muito. Mas essa é uma história para o nosso próximo episódio. Que legal. É. Já sou curioso.
No próximo episódio a gente volta no tempo para entender como era a vida antes da insulina. Não percam. De volta ao nosso Deep Dive no mundo da diabetes. No último episódio, a gente desvendou os tipos, as causas, os sintomas. Uma verdadeira aula sobre essa doença que, infelizmente, atinge tanta gente. É verdade. Mas a nossa jornada não termina por aqui. Hoje vamos embarcar numa máquina do tempo preparados. Preparadíssimos. A gente vai voltar para uma época em que o diagnóstico de diabetes era praticamente uma sentença de morte. Uma época difícil, sem dúvida. É difícil imaginar como era a vida antes da insulina. A gente reclama de ter que controlar a glicemia, fazer exercícios e tudo mais, mas naquela época devia ser muito pior. Me conta, como era o tratamento da diabetes antes da insulina? Só dieta e reza. Quase isso. Imagina um cenário. Você está no Egito Antigo e recebe diagnóstico de diabetes. Os médicos até reconheciam os sintomas. Sede, muita urina, fome exagerada. Sinal vermelho? Mas eles não sabiam como tratar. O que eles faziam? Recomendavam uma dieta restrita e alguns remédios à base de plantas. Que com certeza não deviam ser muito eficazes, né? A gente pode dizer que não. Mas é interessante notar que mesmo naquela época já se buscava alguma forma de tratamento. Pelo menos tentavam, né? E a atividade física, será que já se falava nisso? Acredita que sim. Lá no século XVI já tinha médico recomendando exercícios. Paracelso, por exemplo, um famoso alquimista e médico suíço, sugeria andar a cavalo para controlar a diabetes. É sério. Que interessante. Sem insulina, devia ser bem difícil controlar a doença só com exercício, né? A eficácia era limitada, sem dúvida. Mas mostra que a importância da atividade física já era reconhecida há muito tempo. E qual era o prognóstico para quem tinha diabetes antes da insulina? Era realmente uma sentença de morte, como a gente imagina. Infelizmente, na maioria dos casos, sim. A falta de insulina leva a um quadro gravíssimo, a cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética. Isso mesmo. Sintomas como náuseas, vômitos, desidratação, respiração acelerada e até coma. Nossa, um pesadelo. Era uma situação crítica com pouquíssimas chances de sobrevivência. É de partir o coração saber que por tanto tempo as pessoas enfrentaram diabetes sem um tratamento eficaz. Mas, me conta, quem foram os heróis que descobriram a insulina? A história da descoberta da insulina é fascinante. No final do século XIX, um médico alemão chamado Paul Langerhans identificou os grupos de células no pâncreas. Mais tarde, descobriram que eram as famosas ilhotas de Langerhans responsáveis pela produção de insulina. Que descoberta? Mas a grande virada aconteceu em 1921. O ano da Revolução. Os cientistas canadenses Frederick Banting e Charles Best conseguiram isolar a insulina e testar em pacientes com diabetes. Um marco na história da medicina. Que dupla, hein? Finalmente uma luz no fim do túnel para quem sofria com a diabetes. E como era a aplicação da insulina naquela época? Devia ser bem diferente de hoje, né? Totalmente. A primeira insulina era extraída do pâncreas de bois e porcos. Insulina animal. E a pureza nem se compara com a de hoje. A aplicação era com seringas de vidro reutilizáveis. Você imagina um trabalho para esterilizar tudo. E o risco de infecção era alto, e para piorar, a insulina da época não era tão eficaz, precisava de várias aplicações por dia. Nossa, que perrengue. Seringas de vidro, insulina animal, várias picadas por dia. Mas pelo menos era um começo, né? Com certeza. Um passo crucial para o tratamento da diabetes. E a ciência não parou por aí, né? A insulina foi evoluindo ao longo dos anos, certo? A evolução da insulina é um exemplo incrível de como a ciência e a tecnologia podem melhorar a vida das pessoas. A partir da década de 1930, a insulina passou a ser purificada, modificada para ter uma ação mais prolongada. Que bom, menos picadas. Na década de 1950, surgiu a insulina NPA. Finalmente, uma aplicação por dia. Uau, que alívio. E a bomba de insulina, quando ela entra em cena? As primeiras bombas de insulina, aquelas que liberam insulina continuamente, surgiram na década de 1960. E como elas eram? Enormes e nada práticas. Pareciam mais um Walkman gigante. A tecnologia evoluiu muito mesmo. Hoje em dia as bombas são super discretas. E as canetas de insulina, práticas e fáceis de usar. Mas me fala uma coisa, além da insulina, o que mais a gente usa para tratar a diabetes? Hoje em dia, temos uma variedade enorme de medicamentos, cada um com seu mecanismo de ação específico. É como ter um arsenal contra a diabetes. A metformina, por exemplo, é muito usada no tratamento da diabetes tipo 2. A metformina famosa. Eu lembro que você falou que ela veio de uma planta, né? Isso mesmo. Ela foi isolada da Galega officinalis, uma planta usada na medicina popular europeia para tratar diabetes. A natureza é incrível. E além da metformina, tem outras classes de medicamentos. Sim. Temos as sulfonilureias, que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. As glitazonas, que aumentam a sensibilidade à insulina. Os inibidores da DPP-4, que prolongam a ação de um hormônio chamado GLP-1. E os inibidores da SGLT2, que atuam nos rins, aumentando a excreção de glicose na urina. Nossa, quanta opção! E como saber qual é o melhor medicamento para cada caso?
Essa decisão é do médico ou endocrinologista. Ele vai avaliar o paciente, o tipo de diabetes, a gravidade, a saúde geral, o estilo de vida. Cada caso é um caso. E além dos medicamentos, o que mais podemos fazer para controlar a diabetes e evitar as complicações? A mudança no estilo de vida é fundamental. A alimentação saudável, rica em fibras, frutas, verduras, legumes e pobre em açúcares e gorduras saturadas é essencial. Isso já sabe, né? Comer bem e se mexer. Exatamente. E a prática regular de atividade física também é crucial. A dupla imbatível. Mas me fala, como a atividade física ajuda no controle da diabetes? A atividade física é um santo remédio. Ela melhora a sensibilidade à insulina, ajudando a glicose a entrar nas células. E o corpo agradece. Ela também ajuda a controlar o peso, reduz a gordura abdominal, melhora a saúde cardiovascular e libera endorfinas. Só benefícios? Que tipo de exercício você recomenda? O ideal é combinar exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, ciclismo, com exercícios de força, como musculação e pilates. Legal. Mas é sempre bom procurar um profissional, né? Para ter um treino adequado. Com certeza. E não podemos esquecer do controle do estresse. Estresse. Sim, o estresse libera hormônios que aumentam a glicemia. Práticas como meditação, yoga, exercícios de respiração, contato com a natureza podem ajudar a reduzir o estresse. Ou seja, cuidar do corpo e da mente. Exatamente. Mas, com todas essas mudanças, qual a importância do acompanhamento médico? O acompanhamento médico é fundamental. O endocrinologista é o maestro da orquestra, ele vai avaliar, solicitar exames, ajustar a medicação, orientar sobre a alimentação, os exercícios, encaminhar para outros especialistas, se necessário. E o que ele faz durante a consulta? Ele avalia seu histórico de saúde, faz um exame físico, pede exames de sangue para ver glicose, colesterol, triglicerídeos. O check-up completo. Com base nos resultados e na avaliação, ele define o tratamento, que pode incluir medicamentos, orientação nutricional, exercícios e até acompanhamento psicológico. Uma abordagem completa. E como a gente sabe se a diabetes está controlada? O principal indicador é a hemoglobina glicada. Esse exame mostra a média da glicemia nos últimos meses. Um boletim da glicemia. O valor ideal varia, mas o objetivo geral é manter abaixo de 7%. Entendi. Tem outros exames importantes. O médico pode pedir a glicemia capilar, que mede a glicose no sangue na hora, e exames de urina para ver se tem glicose e cetonas. Interessante. No próximo episódio, a gente vai falar sobre as complicações da diabetes, né? Exatamente. Vamos mergulhar fundo nas complicações, entender como elas surgem e, mais importante, como podemos evitá-las. Então, fiquem ligados para o último episódio do nosso Deep Dive no mundo da diabetes. De volta para a última parte do nosso Deep Dive no mundo da diabetes. A gente já explorou bastante coisa, né? Bastante. Tipos, causas, sintomas, tratamentos. Fizemos até uma viagem no tempo para ver como era a vida antes da insulina. E vimos que a descoberta da insulina foi uma revolução no tratamento da diabetes. Uma verdadeira luz no fim do túnel. Mas por mais que tenhamos avançado, a diabetes ainda pode causar problemas sérios se não for bem controlada. É verdade. As complicações da diabetes são um assunto importante que a gente precisa discutir. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos entender melhor essas complicações e, o mais importante, como podemos evitá-las. Informação é a melhor arma. E para começar, vamos falar do sistema cardiovascular. Afinal, o coração é um dos órgãos mais afetados pela diabetes. Sempre ouvi falar que diabetes e problemas cardíacos andam juntos. Mas por que essa combinação é tão perigosa? A hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, danifica as paredes dos vasos sanguíneos, sabe? Deixa elas mais frágeis. Isso. E mais estreitas também. Imagina que as artérias são como canos, por onde o sangue circula. Com o tempo, o excesso de glicose vai entupindo esses canos, dificultando a passagem do sangue. E quando os canos entopem, a pressão aumenta, né? Aí surge a hipertensão. Exatamente. A hipertensão é uma das principais complicações da diabetes e aumenta o risco de doenças cardíacas, como infarto e AVC. E para piorar, a diabetes também aumenta o colesterol ruim e os triglicerídeos, que são como gordura grudada nas paredes dos vasos. Nossa, é como se a diabetes abrisse caminho para um ataque cardíaco. E o que podemos fazer para evitar isso? Controlar a glicemia é fundamental, através da alimentação saudável, exercícios e medicamentos. Manter a pressão arterial sob controle também, com medicamentos necessários. E, claro, adotar hábitos de vida saudáveis, como reduzir o sal, as gorduras ruins, parar de fumar e evitar o excesso de álcool. Uma mudança completa no estilo de vida. E as outras complicações? A neuropatia diabética, por exemplo, que causa dormência nas mãos e nos pés. É verdade, a neuropatia é bem comum. Ela acontece porque o excesso de glicose danifica os nervos. Os nervos são como fios que levam os impulsos do cérebro para o corpo.
A hiperglicemia causa um curto-circuito nesses fios, causando perda de sensibilidade, formigamento, dores e até fraqueza muscular. E a perda de sensibilidade nos pés é perigosa, né? A pessoa pode se machucar e nem sentir. Exatamente. A neuropatia nos pés aumenta o risco de lesões, feridas e úlceras que podem passar despercebidas. E como a circulação também é afetada, a cicatrização é mais lenta, aumentando o risco de infecções graves que podem levar à amputação. Que situação. Mas hoje em dia existem tratamentos para neuropatia, né? Sim, controlar a glicemia é essencial. Além disso, tem medicamentos para aliviar os sintomas, e os cuidados com os pés são fundamentais. Usar sapatos confortáveis, evitar andar descalço, inspecionar os pés todo dia e procurar um médico ao primeiro sinal de problema. Cuidar dos pés é essencial. E a retinopatia diabética, aquela que pode causar cegueira. A retinopatia também acontece por causa do excesso de glicose nos vasos sanguíneos, mas nesse caso os vasos da retina são afetados. A retina é como uma tela de cinema, onde as imagens são projetadas. A hiperglicemia danifica os vasos que nutrem a retina, causando vazamentos, hemorragias e, em casos graves, o descolamento da retina, levando à perda da visão. E como a gente evita que a diabetes afete a visão? Controlar a glicemia é a chave. É importante fazer exames oftalmológicos regulares, pelo menos uma vez por ano, para detectar qualquer alteração na retina e iniciar o tratamento o quanto antes. E em casos mais avançados, existem tratamentos com laser e medicamentos. Então a mensagem é clara. Cuidar da saúde é a melhor forma de evitar as complicações da diabetes. Com certeza. E essa responsabilidade é de todos. O paciente precisa se cuidar, seguir as orientações médicas, ter hábitos saudáveis, fazer acompanhamento regular. E os profissionais de saúde precisam oferecer um atendimento humanizado, individualizado, focado na prevenção e no controle da diabetes. É um trabalho em equipe para garantir uma vida longa e saudável. Exatamente. A diabetes não é o fim da linha. Com conhecimento, disciplina, apoio profissional e muito amor próprio, podemos viver bem e realizar nossos sonhos. E nunca esqueçam, a prevenção é sempre o melhor remédio. Cuidem da saúde, façam exames, procurem ajuda médica se tiverem qualquer sintoma ou dúvida. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo da diabetes. Esperamos que tenham gostado da viagem e que as informações compartilhadas aqui ajudem vocês a ter uma vida mais saudável e feliz. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Deep Dive no universo da diabetes. Valeu pela companhia. Lembre-se, com açúcar, com afeto, mas com moderação e acompanhamento médico. Até a próxima.